Tá, então o que a gente está fazendo na primeira parte do curso, né? Fazendo uma introdução à lógica, né? Então já tivemos 2 aulas e aqui vamos continuar. Então essa aqui é a aula de número 3. Então o que vamos ver hoje é o que é chamado de lógica proposicional. Bem? Então a lógica proposicional é o que vamos estar estudando hoje. Então só para dar uma breve revisão, o que é a lógica proposicional? O que está mais relacionado com essa palavra proposicional, né? Então, das aulas que a gente viu nas aulas anteriores, em particular a primeira aula que seria importante, que a gente viu aqueles conectores, né? Os conectores e, ou, implicação e negação, tudo bem? E aí você tem um e, ou, implicação, negação. Então, quando você tem várias afirmações, pode pensar na afirmação no sentido assim, coloquial, né? Por exemplo, frases em português. Por exemplo, a aula começa às 6h40, isso é uma afirmação, que a gente chama de sentença, e você pode também ter uma sentença do tipo, todos os passarinhos são amarelos. Então, você tem 2 sentenças e você pode compor com elas, tá? Então, sentenças, uma revisão rápida, o que é uma sentença? É alguma afirmação que, em particular, você consegue associar ou um valor verdadeiro ou um valor falso, tudo bem? Não é uma coisa dúbia. Então, sempre uma sentença pensa como sendo uma afirmação. Tá? Então, por exemplo, a aula começa às 6h40, é uma afirmação e é verdadeira, né? E todos os passarinhos são amarelos. Então, é uma afirmação, é falsa. Você consegue associar o valor falso, né? Nem todos os passarinhos são amarelos. Mas, dadas essas sentenças, você consegue sempre construir novas sentenças a partir delas, né? Então, por exemplo, você tinha lá o conectivo e, então você falava, a aula começa às 6h40 e todos os passarinhos são amarelos, tudo bem? Ou você pode formar a sentença, a aula começa às 6h40 ou todos os passarinhos são amarelos, e assim por diante. Outro conector é a negação, a gente tinha visto na primeira, era a negação, então, negar, eu tenho até a sentença, a aula começa às 6h40, negar é falar, então, a aula não começa às 6h40, tudo bem? E é mais negar no sentido, assim, de mudar o valor verdade dela. Então, lógica proposicional, ela é bem tranquila, tá? Então, por exemplo, o que vamos ver hoje aqui não está conectado, por exemplo, com a aula anterior, que é a aula 2. Tá bem? E hoje vamos falar um pouquinho da lógica proposicional. Né? E é isso que eu estou falando, né? Então, a gente só vai... Vamos falar nessa aula só das sentenças e os conectores conectores proposicionais, né? Então, você tem a sentença A e a sentença B. Então, por exemplo, você pode formar o A e B, né? Esse símbolo aqui é o de E, ou A ou B. Ou também você pode fazer o A implica B. Ou você pode fazer a negação de A, né? Que é só trocar o valor da sentença A. Tudo bem? Então, vamos trabalhar basicamente só com esses conectores nessa aula. Que a gente só trabalha com esses conectores porque a gente vai falar da lógica proposicional. Então assim, as aulas anteriores também, mas essa aula aqui, essa aula e a próxima, elas têm um caráter bem formal, tudo bem? Tem um caráter bem formal, técnico e vocês vão ver que é bem abstrato, tá? Então, as coisas assim, vocês vão ver, a primeira vez que estão vendo isso, acaba sendo uma coisa parece uma coisa muito complicada, assim, você tem que ficar pensando em alguns momentos até parece que você tem que ficar fazendo uma tentativa e erro ali para as coisas fazerem sentido, tudo bem? Então, vamos nessa aula de uma forma bem devagar, vamos introduzir todos esses conceitos, mas, assim, concordo, sim, que é uma aula, assim, pode ficar bem complicada, assim, tá? E lembrando que, como a gente está fazendo uma introdução à lógica, né? E como eu já tinha dito antes, a gente pode fazer isso de todo nível possível, tudo bem? Tanto mais simplesinho lá, ficar só falando de sentenças de forma coloquial, só de frase, fazendo aquelas coisas que provavelmente algumas coisas já viram no ensino médio, até fazer uma coisa muito complexa, muito abstrata, assim, só usando símbolos, não falando nada no sentido, não usando nada de forma coloquial, as definições extremamente precisas. Então, o que a gente vai fazer alguma coisa ali não fazer essa abordagem muito precisa, mas também não muito balançando as mãos, assim, sabe? Então, vamos lá. Vamos começar definindo o que são sistemas formais. Então, para vocês, eu acho que fica fácil entender
fica um pouco mais fácil entender sistemas formais, porque, assim, de certa forma, vocês são da área de computação, né? Então, se vocês são da área de computação, eu acredito que, então, vocês já devem, talvez no ensino médio, ou mesmo agora vocês estão começando a ter, mas eu acho que é mais comum que vocês já tiveram alguma coisa do tipo, que é vocês aprenderam alguma linguagem de programação, tudo bem? Então, lá você tem sua linguagem de programação. Quando você começa a estudar uma linguagem de programação, pode ser C, C Sharp, Python, R, sei lá, o que for aí, o Visual Basic, não importa. Quando você vai estudar alguma linguagem de programação, o que você faz? Primeiro, o que você tem que fazer é, de certa forma, escrever coisas coerentes, né? Então, dado que você abre um terminal, algum interpretador lá que está fazendo sua linguagem de programação, você não pode escrever qualquer coisa lá que é bem provável que não funcione. Então, você tem uma regra específica para escrever as coisas que você quer, tudo bem? Você tem um problema lá, você quer escrever uma função, alguma coisa do tipo, existem regras. E essas regras variam de linguagem de programação para linguagem de programação, tudo bem? Então, por exemplo, se você sabe programar em C, você vai tentar transformar o código que você escreveu em C em Python, isso não vai rodar, né? Transformar, que eu digo, pegar, copiar exatamente da mesma forma que se faz em C, colocar na linguagem Python, você vai tentar compilar e não vai funcionar. Então, primeiro é isso. Dado que você quer conhecer uma linguagem, você começa a conhecer a linguagem, você começa a entender qual que é a linguagem no sentido assim de quais são os comandos que você tem que dar, como é que você construi os comandos, quais são os conectivos lógicos que você usa lá, como é que você faz a atribuição de variável. Então você quer aprender a programação, a primeira coisa você faz isso. Aí depois disso, dentro da linguagem, você tem as regrinhas, né? Dentro da própria linguagem, você tem as regrinhas que o compilador vai usar. Então, por exemplo, são as cláusulas if, else, o while, o case, ou tantas outras coisas que você puder usar, tipo o for, né? São os laços lá. E além disso, você tem como você escreve um comando em linha, aí você quer fazer um pouco de estrutura, então você começa a falar em orientação a objeto. Orientação a objeto é comum você falar de classe. Então é isso, né? Quando você quer aprender uma linguagem de programação, você vai aprender todo esse espaço, né? Esse espacinho. Tudo bem? Então, o que vamos ter aqui nesse sistema formal? Pensa assim, eu estou definindo quem são as peças e, além disso, eu estou falando para vocês como é que é a regra do jogo. Tudo bem? Então, tem essa noção de sistema formal, pode ficar muito abstrato, mas pensa assim. Então, são os objetos e são as regrinhas do jogo. Tá? Então, a gente começa assim. Então, o que é um sistema formal, né? O que é um sistema formal de uma forma um pouco mais precisa? Então, você vai começar com um conjunto gama, né? O que tem nesse conjunto gama? O gama são as nossas peças, tudo bem? Então, um conjunto gama que tem esse elemento aqui, que são as fórmulas bem formuladas. Então, isso aqui está definido lá na aula 1, mas pensa nas formas bem formuladas como a sintaxe que faz sentido, tudo bem? Então, na sua linguagem de programação, você não pode escrever uma coisa aleatória que não vai fazer sentido. Tem uma regrinha para você escrever cada uma das linhas da sua linguagem de programação. Tem uma regra específica para cada linguagem. Então, pense que quando você escreve um código, cada linha você obedeceu a ordem de atribuição de variáveis, esse tipo de coisa que vocês aprendem em linguagem de programação. Então, pense uma fórmula bem formulada, uma coisa parecida, né? Você construiu ela fazendo e para fazer a construção dessa fórmula você usou fórmulas menores, mas você conseguiu conectar, ligar, construir através de procedimentos que, no caso, a gente tinha visto na aula 1, tudo bem? Esses procedimentos são usando os conectores lógicos. Então, ó, um sistema formal são duas partes, né? Você tem um conjunto gama, que tem um gama? Gama tem um monte dessas formas, tudo bem? São formas bem formuladas. Pense neles como sentenças, por exemplo, tudo bem? Sentenças. E, além disso, você supõe que são válidas, tudo bem? E aí, só lembrando também da aula 1, falar que uma sentença é sempre verdadeira, se uma sentença é sempre verdadeira, então você chama ela de uma tautologia, tudo bem? Uma sentença que é sempre verdadeira. Ou, para quem já assistiu a aula 2, você pode falar ou é uma tautologia ou uma fórmula bem formulada válida, tudo bem? Os dois têm são sinônimos parecidos. E aí você denomina essas formas que estão no conjunto gama de axiomas, tá?
Então, para quem assim já viu uma coisa, o que seria uma coisa parecida com isso, é a geometria, né? Você tem aqueles axiomas de Euclides. Então, de certa forma, você consegue definir aquele sistema, tudo que é feito ali na geometria, através de uns princípios básicos, entendeu? É bom que já tenha essa palavra, de alguns princípios básicos. Esses princípios básicos, muitas vezes, também se pode entender como axiomas, né? Então, lá, você tinha os axiomas do tipo, para dois pontos distintos, passa uma única reta, né? Esse tipo de coisa. Então, pensa que, então, lá, você pode pensar no sistema formal da geometria de Euclides. Então, lá você vai ver, você tem os axiomas elementares, né? Coisas do tipo isso, né? Por exemplo, dado dois pontos, passa uma única reta entre eles, tudo bem? Então, essa afirmação é uma afirmação que você vai e assume como verdadeira, tudo bem? Então, a gente fala que esse cara é um axioma, tudo bem? Isso no caso de geometria, né? Aqui a gente está falando de um caso bem geral. Então, continuando no sistema formal, você tem um conjunto gama, né? Chamado de axiomas. E aqui eu até coloco, né? Pensar nesse conjunto gama como sendo a base da sua teoria. Então, base da teoria é coisas que você de algum sentido, você sabe que é verdade, tudo bem? E você acaba assumindo ele. Legal? Então, o sistema formal tem esse conjunto gama. E o segundo, vamos dizer, é a regrinha do jogo, que é o quê? É uma regra que permite obter novas fórmulas através de outras. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco mais para frente qual que é o pensando nessa ligação com os jogos, o que ele está fazendo? A gente está montando um sistema, pensar como um jogo. O que esse jogo vai fazer? Ele vai ficar construindo resultados para a gente. Né? Então, resultado na forma de teoremas. Tudo bem? Tá? Então, pensa no sistema formal assim. Você tem um conjunto gama, que você tem as fórmulas iniciais. Pensa nas fórmulas iniciais como seus bloquinhos iniciais, tudo bem? Então, você tem lá um conjunto gama, tem os seus bloquinhos iniciais, tá? Com os bloquinhos primordiais, de alguma forma. Beleza, o que você tem mais? Aí você tem um passo 2. O que é o 2? 2 é tipo uma regra que fala assim, que dado esses bloquinhos primordiais, você consegue construir um outro elemento. Esse outro elemento é outro bloquinho, tudo bem? É um novo bloquinho. Tudo bem? Você tem uma regra que, dado esses bloquinhos, que são as fórmulas chamadas axiomas, a partir desses axiomas, você tem uma regra de inferência, de tal forma que sempre que você pegar algumas fórmulas, que são os nossos bloquinhos, você consegue construir novos bloquinhos, tudo bem? Então, esse é um jeito bem assim, bem intuitivo de entender o que seria um sistema formal, tá? Então, vamos continuar. Tá? Então, por que eu falei o que é um sistema formal de uma forma bem geral, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui, que é a base dessa aula, o objetivo da aula é falar sobre um sistema formal para a lógica proposicional, tudo bem? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente construir um sistema formal para lógica proposicional. E qual que é o objetivo primordial aqui? O objetivo primordial é, de algum certo sentido, provar coisas que são verdadeiras, tudo bem? Ou seja, a gente quer provar teoremas, tudo bem? Então, vamos dizer, o objetivo do jogo é esse, provar teoremas, provar resultados, tudo bem? Então, a gente começa, né, com definindo o que seria um sistema formal para lógica proposicional, tudo bem? Então tá, lembra, o que precisava para definir um sistema formal? Então, primeiro, eu preciso de um conjunto gama de formas que vamos chamar de axiomas, tudo bem? Então, vamos dizer, a base da nossa teoria. Coisas que, em certo sentido ali, a gente tem uma noção que é verdadeiro, então a gente pega essas coisas que são verdadeiras e assume como um axioma, tudo bem? Então, para o nosso sistema formal, para a lógica proposicional, né, que a gente está estudando, quem são os axiomas, né? Os axiomas são assim, ó. Dado P, Q e R fórmulas bem formuladas, as fórmulas bem proposicionadas e proposicionais, ou seja, para quem já assistiu aula 2, que estava no Moodle, então,
Na aula 2 tinha quantificador, então, por enquanto, nessa aula, você pode esquecer a aula 2, tudo bem? Pode esquecer a aula 2 por completo. Então, se você tiver P, Q e R, que são fórmulas bem formuladas, proposicionais, ou seja, só usando conectivo E ou implicação e negação, então, o primeiro axioma é esse, tá? O primeiro axioma é que P implica que Q implica P, tudo bem? Tá? Então, eu disse, né, que a gente sempre coloca como axioma alguma coisa que, em certo sentido, é fácil não, mas você tem uma noção intuitiva de que é verdadeiro. E aqui, essa expressão 1 está dizendo alguma coisa assim, dado que você tem P, qualquer coisa implica ele. Então, no sentido aqui, dado que você já tem P, então qualquer coisa, né, que eu estou colocando como Q, vai implicar o P, porque você já tem um P, tudo bem? O P já está dado. Então, se o P está dado, então qualquer outra coisa vai implicar esse P, porque o P já está dado, tudo bem? Então, faz sentido colocar essa primeira linha como um axioma da nossa teoria. O segundo é um pouco mais complicado, tudo bem? Então, qual que é o axioma? É o P implica Q implica R, aí toda essa expressão aqui, toda essa expressão implica outra expressão, sendo que outra expressão é P implica Q, que implica P implica R, tudo bem? Isso aqui é um outro axioma. E só tem mais um axioma, tá? Então, o outro axioma é usando a negação. Então, não Q implica não P, implica P, implica Q, tudo bem? Isso aqui, inclusive o terceiro é conhecido como contrapositivo. Tá? Então, o que está falando, se a negação de Q implica a negação de P, então isso quer dizer que o P implica Q. Tudo bem? Você quer a ligação direta P implica Q, então você poderia usar contrapositivo, bastaria você mostrar que não Q implica não P. Tá? Tudo bem? Então, esses aqui são os nossos axiomas para o nosso sistema formal da lógica proposicional. Tudo bem? Só são esses três. Tá? Mas, assim, só tomar um cuidado aqui, que é o seguinte, né? Eu estou dizendo que são só esses três, mas, na verdade, o que 1, 2, 3 estão falando para mim é que ele é o que é chamado de um esquema de axiomas, tá? Por quê? Eu disse o seguinte, eu peguei um P, um Q e um R. São formas bem formuladas. Então, você tem essas três linhas que te dão axiomas, tudo bem? Mas, assim, o P, Q e R são livres, né? Você pode ter várias formas bem formuladas, tipo o P, o Q e o R. Eles podem ser qualquer coisa, isso que eu estou falando. Se eles podem ser qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas que você definir, você vai ter o 1, 2 e o 3, que são axiomas, tudo bem? Então, entenderam? Porque pensa no P, Q e R como variáveis, né? Então, você sempre pode substituir no lugar do P uma fórmula, no lugar de Q uma outra fórmula, e no lugar de R outra fórmula, tudo bem? Então, dado que você tem essas três fórmulas, você coloca no 1, 2, 3, isso é um axioma, tudo bem? Só que você troca P, Q, R, você troca por outras coisas, de novo. Para essas novas coisas, você vai ter 1, 2, 3, que também são axiomas, tudo bem? Vai ficar claro no seguinte exemplo que eu estou falando, tá? Então, assim, pode parecer que a gente só tem o nosso conjunto gama aqui, só tem 3 elementos, tá? Só tem 3 fórmulas, mas na verdade não. Vai ter uma quantidade infinita de fórmulas. Tá? Porque basta você variar o P, o Q e o R. Toda vez que você varia o P, o Q e o R, você vai ter essas expressões aqui vão mudar, tá? Mas não importa, cada uma dessas mudanças, cada uma dessas variações, eu estou falando que é um axioma. Então, na verdade, o conjunto aqui tem uma quantidade infinita de axiomas. Ó, vai ficar claro no seguinte exemplo. Né? Então, isso aqui é um axioma, né? Lembra? Então, é o primeiro axioma que está aqui. P implica Q implica P implica Q implica P. Tá? É o que está aqui. Esse é um axioma. Né? Mas, como eu disse, ele é um esquema de axiomas. Dele você pode fazer qualquer variante que você quiser, bastando que você troque quem é o P, quem é o Q. Tudo bem? Nesse caso, só o P e o Q. Varia o P e Q, você vai ter uma nova expressão. Essa expressão é um axioma. Tudo bem? Então, um exemplo, né? Ó, isso aqui
eu disse que é um esquema de axioma. Como é que você usa ele? Você pode fazer assim, ó. Você fala que o P é o A e B, ou A e B implica C, tudo bem? Então, você fala que o P é essa expressão inteira aqui. Então, isso aqui tudo é o P. Tudo bem? Isso aqui tudo. Expressão inteira. Aí você fala que o Q, em vez de ser o Q, ele é a negação de A. Tudo bem? Esse negação de A é o Q. Tudo bem? E o que eu estou falando, o que é o axioma, então? Você faz uma instância desse esquema aqui, o que você vai obter? Você vai obter... Então, no lugar do P, você coloca o valor da sua expressão, que é o A e B, implica C, tá? Então, ó, só estou copiando. Então, esse é o P, tudo bem? Aí, só para não ficar assim, muito visualmente poluído, a gente coloca um parênteses. Esse é o P, tá? Em frente ao P. Aí, o que o esquema fala? Eu coloco uma implicação. Tá? Coloquei uma implicação. Tá? Aí, de novo, abre um parênteses. Agora, aqui, vai vir um Q. Quem é o Q? Que é negação de A, né? Por exemplo. Então, vai ficar negação de A. Tudo bem? Aí, tem a implicação aqui. Implica. Quem é o P agora? Lembra, o P é toda essa expressão aqui. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar A e B implica C. Tudo bem? Tá? Então, quem é o axioma agora? Qual eu poderia usar como axioma? Isso daqui. Tá? Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, que assim, ali estava um P, um Q, o R fixado, assim, mas o que ocorre, na verdade, para cada P, Q e R, você tem aquelas três sentenças, tudo bem? Para cada P, Q e R. Então, para cada P, Q e R que você variar, você vai ter um axioma. Então, nesse caso, se o P é toda essa expressão A e B implica C e o Q é negação de A, então você só substitui aqui, coloca no lugarzinho do P o valor do P, no lugarzinho do Q o valor do Q. Tá? Aí a gente chegou na expressão que está aqui em azul. Tá? Bem? Então essa expressão em azul é um axioma. Tá? Espero que tenha ficado claro essa parte. Tudo bem? Tá isso, né? Eu acabei de escrever. Então, ó, até fica mais fácil aqui. Então, isso aqui, ó, eu falei que esse cara é o P. Esse aqui é o P. Aí implica esse cara aqui, ó, negação de A, é o quê? Tudo bem? E o que sobrou tem que ser o P de novo, né? E aqui é o P. Tudo bem? Então, você vê que tem a mesma expressão, né? É da forma P implica Q implica P. Tudo bem? Você só substituiu o P pela expressão dele e o Q pela expressão dele. Tá? Tá? Então, o que eu estou falando? Que isso daqui, isso, por exemplo, é um exemplo de um axioma. Tá? Porque ele provém daqui. Esse é um esquema de axioma, basta eu substituir lá pelas variáveis respectivas e você tem um axioma. Tudo bem? Então, isso aqui é um axioma na nossa teoria. Tá? Legal. Tá, então lembra, um sistema formal eu preciso de um conjunto, chamado que é um conjunto de axiomas, tudo bem? E depois disso eu precisava de mais de uma coisa, que era um conjunto que era formado por regras de inferência. Tá? O que era a regra de inferência no nosso exemplo? Era aquilo, né? Que dado uns bloquinhos, eu conseguia com essa regra construir um novo bloquinho, tudo bem? Então isso é chamado de regra de inferência. Aqui, ó, para o que a gente está vendo hoje, que é a lógica proposicional, eu só tenho uma regra só, tudo bem? Em outras palavras, eu só tenho um meio de construir um novo bloquinho a partir de alguns outros bloquinhos. E essa regra tem um nome engraçado, mas é uma regra chamada de modus ponens. E que regra é essa? A regra é assim. Ó. Toda vez que você tiver uma fórmula P, tem uma fórmula P, tudo bem? Está lá a fórmula P. E depois você tem outra fórmula, só que essa fórmula é especial, é da fórmula P implica Q, tudo bem? Então, você tem P é uma fórmula, P implica Q é outra fórmula, tudo bem? A regra de inferência diz que a gente pode, então, pegar o Q. Tudo bem?
Essa é a regra conhecida como modus ponens. Tudo bem? Então, o que mais ou menos está dizendo assim, né? Você tem uma implicação do tipo P implica Q e você já tem P, tudo bem? Se você já tem P, então você pegaria o Q. Tá? Então, a gente só tem uma regra de diferença, que é a regra de modus ponens. O que ela fala? Dado que você tem essa fórmula P implica Q, tem que ser dessa forma, tudo bem? P implica Q. E além disso, você tem a fórmula P, então são duas formas, né? P e o P implica Q. Daqui você pode sempre concluir o Q, tudo bem? Então essa é a ideia, ó. Você tem esse bloquinho aqui e você tem esse bloquinho aqui, tudo bem? Então, como que você obter o novo bloquinho? Basta pegar o bloquinho que é o bloquinho do Q. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu sei que são coisas bem assim, abstratas, tá? Bem formais. Então, sempre a primeira vez que você tem um contato com isso acaba sendo uma coisa um pouco estranha, tá? Mas ali é só uma questão de se habituar com esse tipo de sistema, tá? Tudo bem, então, é o que eu disse. Então, agora a gente tem o nosso sistema formal da lógica proposicional, tudo bem? Então, a gente tem um conjunto de axiomas, e além do conjunto de axiomas, a gente tem aquela regra de inferência. Para que serve tudo isso? Para que serve tudo isso, né? Porque qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é fazer demonstração, tudo bem? O que é fazer demonstração, ou mais especificamente, obter teoremas? É obter coisas que são verdadeiras, tudo bem? É obter afirmações que sejam verdadeiras. Então, esse é o objetivo final aqui do nosso jogo. Então, a gente já viu quem são as peças, a gente viu quem são como funciona a regra, né? A regra seria aquela regra de modus ponens, tudo bem? Então, qual que é o objetivo final? O objetivo final nosso é os teoremas, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos definir o que é um teorema, né? Então, assim, vamos definir de uma forma geral, né? Dado que você tem um sistema formal, S, vou tentar aqui para o S, que tem um conjunto de axiomas gama e com o seu conjunto de regras de inferência, aí você disse o quê? Você disse que uma forma bem formulada, ou seja, pensa naquela nossa analogia que a gente está fazendo, pensa um bloquinho lá. Você fala que um bloquinho lá, ou seja, uma forma bem formulada, você fala que ele é um teorema de S, né? O que é um teorema de S? Se acontecer o seguinte, né? Se você conseguir achar uma sequência finita de outros bloquinhos, então, bloquinho A0, A1, A2, AN, você consegue uma sequência finita desses bloquinhos, satisfazendo o seguinte, né? Então, essa aqui que é a regra do jogo. Ó, cada um desses elementos, cada um do bloquinho, ou ele é um axioma, tudo bem? Ou ele é um axioma. Então, o axioma, ou seja, é um elemento desse conjunto, gama, ou ele é um axioma, ou esse elemento aí, ele pode ser obtido dos bloquinhos anteriores por uma regra de inferência. Tudo bem? Então, com a nossa analogia, você teria uma sequência finita de bloquinho, só que ou um bloquinho é um bloquinho, vamos dizer assim, um bloquinho fundamental, né, que seria um axioma, ou ele é um bloquinho que foi obtido dos bloquinhos anteriores usando alguma regra de inferência. A ideia de você construir um novo bloquinho através de outros bloquinhos. Tudo bem? Então, você tem uma sequência finita dessa forma, e essa primeira condição tem que ser satisfeita, e ainda, a última, né, é que o último bloquinho aqui, ó, o AN, tem que ser esse T aqui, tudo bem? Então, a gente está falando que o último bloquinho do AN é igual a T, tudo bem? Nesse caso, tem um teorema, tudo bem? Tem um teorema do seu sistema formal. Então, só recapitulando. O nosso objetivo principal é obter esses caras aqui, que são os teoremas.
são as coisas que são verdadeiras, tá bem? São afirmações verdadeiras. Para isso, o que a gente faz? A gente tinha aquela nossa regra de inferência. E para, vamos dizer assim, de certa forma, falar o que é ter ser verdadeira, basta que você consiga encontrar uma sequência de outros bloquinhos, tá? Bloquinho que eu estou me referindo às fórmulas bem formuladas. Você vai ter uma sequência de bloquinho, só que cada bloquinho, cada um deles, ou é um axioma, tudo bem? Ou é um bloco, ou seja, nossa analogia é um bloquinho fundamental, ou você obteve esse elemento aqui a partir dos anteriores, dos bloquinhos anteriores, por uma regra de inferência, tudo bem? E a prova aqui a sua fórmula T, tudo bem? Ou seja, o seu bloquinho T, tudo bem? Então, nesse caso, ele é um teorema, bem? Ele é um teorema, se você conseguir fazer isso, né? Encontrar essa sequência aqui de bloquinhos. Bem? Além disso, quando ele é um teorema, então você encontrou essa sequência aqui de bloquinhos, você diz que essa sequência aqui, ó, sequência inteira, é uma demonstração de T. Tudo bem? Então, em outras palavras, um teorema é alguma fórmula que possua demonstração. Tudo bem? Então, teorema, se tem um teorema, T é um teorema se você consegue achar uma demonstração para ele. Tá? Lembrar, o que é uma demonstração? É uma sequência finita de fórmulas, tá ok? Cada uma dessas fórmulas, ou ele é um axioma, ou você obteve ele através de uma regra de inferência usando as fórmulas anteriores. Tudo bem? E, além disso, a última fórmula tem que ser o seu teorema. Legal? Então, vamos... E para dizer que tem um teorema da sua teoria, geralmente se indica assim, né? Gama... Você poderia dizer gama demonstra T. Bem? É só anotação, tá? É uma anotação dizendo que T é uma teoria desse sistema formal S com esse conjunto de axiomas gama. Tudo bem? Isso aqui é só anotação. Anotaçãozinha. Vamos usar bastante até. Então, por exemplo, né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente construir teoremas, né? Achar os teoremas. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, esse é o primeiro exemplo. Ó. Eu estou dizendo que isso daqui é um teorema. P implica Q, implicar P implica Q. Tudo bem? Eu digo que isso é um teorema. Tá? Tá? Então, eu estou afirmando a primeira linha aqui, quer dizer que P implica Q, implica P implica Q é um teorema. Eu estou afirmando. Se eu estou afirmando que essa expressão é um teorema, lembra, o que ele tem que ter? A gente tem que obter uma demonstração para ele. Tudo bem? O que era uma demonstração? É aquela sequência de fórmulas, que cada um deles ou é um axioma ou foi obtido das anteriores através de uma regra de inferência. Então, isso aqui é um teorema, eu não deixei claro, mas isso aqui é um teorema do nosso sistema formal da lógica proposicional. Tudo bem? Legal? Então, como que a gente faz uma demonstração disso, né? Primeiro assim, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Então, isso aqui é um teorema onde? Um teorema do nosso sistema, no nosso sistema formal de lógica proposicional. Aí, só deixa eu voltar um pouquinho. Ó, no nosso sistema de lógica proposicional, esses aqui eram os axiomas, né? O axioma 1, 2, 3 e as suas variantes, tá? Bastava variar o P, o Q e o R. Esses são os axiomas. Tudo bem? Então, para a gente provar lá, a gente já vai começar... A gente começa... Deixa eu cortar. Deixa eu ver uma coisa.
Deixa eu carregar isso aqui. Eu não vou conseguir copiar, né? Enfim. Tá, eu faço, eu voto. Então, eu tenho que. Eu tô afirmando que isso aqui é um teorema, tá? Se é um teorema, tem que ter uma demonstração. Então, como é que a gente faz a demonstração desse teorema? Que aqui é um pouco mais simples. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir aquela sequência de bloquinhos, né? Ou seja, a gente tem que construir aquela sequência de fórmulas, o que cada um deles ou é um axioma, ou você obtém uma dessa forma a partir das anteriores. E aqui, assim, como a gente está começando, né? Esse vai ser a primeira linha aqui, é aquela primeira fórmula, ou seja, o primeiro bloquinho da nossa demonstração. Então não tem jeito, né? Aqui ele tem que ser um axioma, tudo bem? Então eu simplesmente vou lá e escrevo um axioma. Mas claro, ele não é, você não vai escolher isso de forma aleatória, tá? Então eu já fiz a escolha para que primeira linha seja o axioma 1, tudo bem? P implica Q implica P, tudo bem? Tá? Então se a gente voltar lá, é exatamente tá? Esse primeiro axioma aqui, ó. P implica Q implica P, tá? Deixa eu copiar assim. Ah, consegui. Legal. Então, ó, eu só copiei ali os nossos axiomas, né? Então, é P implica Q implica P. Esses aqui são os nossos axiomas. Tá? Então, ó, o que acontece? A primeira linha, tipo, eu quero provar esse teorema. A primeira linha, como é a primeira linha, você não tem como obter ele através dos anteriores, tá? Porque não existe anterior. Então, a primeira linha, necessariamente, é sempre um axioma, tudo bem? Se tem um axioma, tem esses 3 axiomas que eu posso escolher, tá? E aí você olha, então, por exemplo, você vai colocar o axioma número 1, tudo bem? Então vai ficar P implica Q implica P, tudo bem? Então você simplesmente colocou como sua primeira demonstração um axioma 1, tudo bem? A nossa regra de inferência lá é o modus ponens, que é o P e P implica Q, você pega o Q, tá? Deixa eu fazer a mesma coisa que com o modus ponens. Aqui. A nossa única regra de inferência é essa, né? Vamos colocar aí para ajudar a gente. Bom, você tem esses axiomas, né? 1, 2, 3. Opa. Você tem os axiomas 1, 2, 3, e essa aqui é a nossa única regra de inferência, tá? Aí você pensa, a nossa regra de inferência precisa de pelo menos. Não precisaria, né? Bastava uma fórmula. Mas tudo bem. Então, a nossa regra de inferência é P. Se você tiver P, é uma fórmula, e P implica Q é uma outra fórmula, você pode usar ela para concluir o Q. Bem? Mas por enquanto a gente só tem uma expressão aqui, né? Que é o P implica Q implica P. Bem? Então, o que a gente faz? A gente coloca um outro axioma, tá? Que... agora a gente for ficar copiando essas coisas. Então, a gente vai colocar um outro axioma, que é o segundo axioma que está aqui, né? O P implica Q implica P. Aqui já tem uma diferença, né? Implica P, implica Q, implica P, implica Q. Aí você, por exemplo, você já pode argumentar aqui, ó. Mas o 2 que eu coloquei aqui não é exatamente igual, né? Por quê? Porque aqui tinha um R. O R sumiu e virou P. Então, aqui justamente é bom lembrar que todas, o 1, 2 e 3, você pode fazer qualquer instância delas. Basta que você atribua um valor de P, um valor de Q, um valor de R. Bem? O que eu estou fazendo aqui, escrevendo na 2, que é um axioma, eu estou fazendo assim. Eu estou fazendo P igual ao P mesmo, o Q vai ser o Q mesmo, só que o R, eu estou fazendo o R igual a P. Tudo bem? Por isso que tem essa diferença aqui. Ó. Opa. Por isso que aqui tem um R e aqui, na verdade, tem um P, né? Mas aqui também, ó, vai ter um R. Cadê? Opa. Vai ter um R aqui. Opa.
Olha que interessante. É. Na verdade, isso aqui não vai ser um exemplo de um teorema, né? Tá, legal. É. Isso é legal. Tá, então, o que eu estava falando, né? Que eu fiz assim, que o dois, na verdade, era uma instância do axioma, mas eu fiz assim, eu estava substituindo o R pelo P. Então, acho que é bom para vocês prestarem atenção, por quê? Se, o que eu escrevi aqui embaixo, o 2, ele é de fato, ó, olha no 2, ele é de fato uma instância desse axioma aqui? Tudo bem? Ô, cara. Bem, tá. Agora, na verdade, esse erro é bom porque aí vocês notam. Então, isso está errado. Por quê? Porque é o seguinte, tudo bem, aqui, ó, nessa primeira parte dele aqui, o P implica Q implica R, né? Aí você vai olhar para cá, tá parecido, né? Tá parecido. Qual que é a diferença? No lugar do P aqui, quer dizer, no lugar do R aqui, então no lugar do R tem um P, na verdade. Tem um P aqui. Isso é um problema? Em teoria, não. Tudo bem? Por quê? O que você está fazendo? Você está fazendo assim, ó. Você está fazendo. Você vai usar uma instância do axioma 2, mas você está fazendo o P. Opa. Você poderia, né? Tá fazendo assim, ó. Você faz o P, é o P mesmo, tudo bem? O Q também é uma outra forma que você está usando, só que você faz o R, na verdade, igual ao P, tudo bem? Tá? Então, na verdade, era isso que eu estava em mente. Então, você faz o R igual ao P. E aí, tudo bem. Então, se o P é o P, o Q é o Q, só que o R é igual a P. Então, se o R é igual a P, então nessa expressão 2 aqui, esse primeiro R, eu posso substituir ele pelo P. Tudo bem? Tá? Então, essa primeira parte, em teoria, estaria certo. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Aí depois da segunda parte, a segunda parte, a segunda parte dele é P implica Q, aí depois vai ter P implica R. Tudo bem? Aí legal, né? Mas aí, se você olhar aqui embaixo, o que eu estou escrevendo aqui? P implica Q, tudo bem. Legal. É o que está lá, é igualzinho, inclusive. Aí tem o implica, P implica Q. Tudo bem? Isso está certo? Então, você pode dizer que o 2 que está aqui embaixo é uma instância do está em cima? Aí não, né? Por que não? Porque, ora, você está falando para mim que o R é igual ao P. Se o R é igual ao P, aqui, tá vendo que tem um R? Então, quem você tem que colocar aí? O P. Tudo bem? Então, na verdade, que seria o quem? O P. Tá? Tudo bem? Então, ali não pode ser o Q, tem que ser o P também. Tá? Por isso eu estou dizendo que o R é igual ao P, e aqui, inclusive, você substituiu o R pelo P, então, em toda expressão, você tem que substituir de forma coerente. Se aqui o R virou o P, então aqui nesse R aqui também tem que virar o P. Tudo bem? Tá legal? Então percebo que aqui tem um erro, né? Tá. Tudo bem? Então aqui, ó, percebo que aqui tem um erro, aqui não pode ser Q, tá? Então não faz sentido. Tem que ser o P também, tá? Tá? Eu estou dizendo que aqui é o axioma 2, mas lembra, aqui tem que ser o P. Tudo bem? Ok. Tá. Isso aqui vai acabar não funcionando, mas quer ver? Então, para funcionar, então aqui é o P, então não é esse um teorema. A gente vai ver que isso aqui é um teorema também, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente que isso aqui é um teorema, mas só como exemplo, então pense que a gente partiu com isso, dizendo que isso aqui é um teorema, tá? Porque senão essa prova não vai funcionar. Tá? Então, instância 2, lembrar, é dessa forma, então tem que ser o P aqui, tudo bem? Mas legal, dá para aproveitar. Porque assim, agora, o que você tem? Agora você já tem, opa, você tem a 1 e a 2, tudo bem? Você tem a fórmula 1 e a 2. Será que dá para aplicar alguma regra de inferência? Lembra, qual que era a nossa regra de inferência?
Ó, nossa regra de inferência... Nossa regra de inferência é assim, ó, dado que você tem P e tem P implica Q, você pode inferir Q. Tá? De novo, esse P e o Q podem ser qualquer fórmula, tudo bem? Você pode substituir no lugar de P e Q. E aí você olha o seguinte, ó, pega toda essa expressão, a primeira expressão aqui, ó, então pensa nela como se fosse esse P que está aqui. Tudo bem? Tá? Então, eu sei que são as mesmas letras, então fica meio confuso. Como assim? O P implica Q, implica P, é o P, tá? Mas lembra, pensa na nossa forma do modus ponens como P e P implica Q como sendo variáveis, tá? Então, podia ser, na verdade, assim, podia ser A e A implica B. Daqui você pode inferir B, tudo bem? Pensa só como variáveis, tá? Então, se você usar toda a expressão 1 aqui, ó, toda a expressão 1 é uma fórmula, tudo bem? Você pensa ele como P, e olha que legal, se você pensar isso aí tudo como P, vê que essa expressão aqui de baixo, a primeira parte aqui também, é a mesma coisa que está em cima, tudo bem? É a mesma coisa que está em cima. Então, você pode pensar isso aqui como um P, aqui, essa parte em azul como P, e essa outra parte aqui, que eu vou desenhar em vermelho, você pensa nisso aqui como sendo o Q, tá? Tudo bem? Então, o que o modus ponens fala? Dado que você tem P, que está aqui em cima, e dado que você tem P implica Q, o que você obtém? Você obtém um Q, tudo bem? Que é justamente o que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Tudo bem? Então, só com aquela correção, né? Lembrar, aqui é um P. Tudo bem? Então, só para aproveitar esse teorema que eu errei ali no começo, pense então que eu queria provar não isso, mas queria provar aqui com P, tá? P. Tudo bem? Então, isso aqui é um teorema. Vamos lá. Você conseguiu uma sequência. Qual que é a sequência? Você tem essa primeira fórmula. Você tem essa primeira fórmula. Aí você... O que é essa fórmula? Um axioma. Opa, legal. Segunda fórmula é o quê? É um axioma também, tudo bem? Lembrando essa correção que a gente fez, tá? Um P lá, ok? Aí você obteve a terceira. Como é que você obteve a terceira? Você usou uma regra de inferência. No nosso caso, a gente só tem o modus ponens. O que é essa regra de inferência? Você pegou o 1 e o 2, aplicou essa regra e obteve isso aqui de baixo, tudo bem? Mas aí você olha, a última linha, que é a linha 3, é igual ao que a gente queria provar? Nosso teorema? É, não é? Então pronto, então você provou que de fato aquela primeira afirmação que está no quadradinho azul é um teorema. E a prova dele é justamente essa parte que está aqui, essa sequência 1, 2, 3. Tudo bem? Tudo bem? Então, esse esquema de demonstração, esse esquema de fazer um sistema formal, é só de alguma maneira você tentar organizar um pouco a lógica, né? Então, por exemplo, agora a gente tem um teorema e vamos assim, existem métodos, né? Um método bem definido para dizer o que é uma expressão teorema ou não. Para você saber o que é uma expressão teorema ou não, você tem que construir essa sequência, que é a sequência da demonstração dele. Tá? Então, assim, para aqueles que estão vendo isso aqui pela primeira vez, acaba sendo bem, muito técnico, né? Bem complicadinho, tá? Então é isso, mas é isso, você tem que ver várias vezes, vai trabalhando, vai olhando os exemplos certinho, vai entender. Primeiro é bom você entender a figura geral do que a gente está querendo fazer aqui, tá? Então, e aí, se você quiser fazer uma analogia, pensa nisso. Aqui a gente está tentando pensar num joguinho, o que o joguinho faz? O joguinho faz, qual que é o objetivo do jogo, né? É você provar resultados, tudo bem? O que são resultados? Então, o que são resultados? Você vai lá e vê o que é a definição de teorema. Isso que a gente quer, teorema, tudo bem. Como você faz isso? Ah, para obter esse teorema, né, para construir um teorema, eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar uma demonstração. Aí você pensa, mas o que é uma demonstração? Aí tem na definição da demonstração. Demonstração é aquela sequência finita de fórmulas, tudo bem? Então, legal. Então, só lembrar que vocês corrigem aqui com P, tá?
Aqui foi um errinho. Legal. Bom, mas eu disse que a prova que a gente estava fazendo lá no começo, aquela prova para o teorema que eu tinha colocado lá na primeira vez não dá certo, né? Então eu tive que fazer aquela mudança. Mas ele é de fato um teorema que a gente pode provar o seguinte, ó. A gente pode provar que para qualquer que seja a fórmula A, o A implica A é um teorema. Tudo bem? Tá? Então, por exemplo, eu quero só que vocês entendam. Por exemplo, o A implica A é um teorema. Suponha que a gente provou isso. Tá? Suponha que a gente provou isso. Se o A implicar é um teorema, o A é uma fórmula qualquer. Tá bom? Se ela é uma fórmula qualquer, se ele é o A, lá embaixo vamos provar, né? Que o A, vamos provar que o A implica A, ele é um teorema, tudo bem? Onde o A é uma fórmula qualquer, não estou especificando que é um A. Em particular, você pode fazer o A, você pode fazer ele igual ao P implica Q, tá? Tudo bem? Então, esse teorema o que a gente queria provar no começo vai ser uma consequência do que a gente vai provar ali embaixo, tá? Bem? Não sei, eu espero que tenha ficado claro isso, tá? Lá embaixo, onde a gente parou ali, onde que eu voltei, a gente vai provar que o A implicar é um teorema. Se o A implicar é um teorema, o A é uma fórmula bem formulada qualquer. Em particular, você pode substituir o A pelo P implica Q. Então, você vai obter justamente o que está escrito nessa afirmação aqui, né? Que o P implica Q implica P implica Q é teorema. Bem? Então, essa prova que a gente ia fazer, essa prova que a gente fez aqui embaixo não funciona para isso. Por isso que eu tive que colocar um Pzinho aqui, né? Ó. Tive que colocar um P. Mas, por outro lado, se a gente provar o que está lá embaixo, aqui tem um Pzinho, né? Ó. Se a gente provar o que está lá embaixo, em particular, você vai ter o que a gente estava querendo provar lá no começo, tá? Então, vamos lá. Vamos provar que o A implica A é um teorema agora. Então, o que a gente faz, né? Primeiro eu coloquei 1. Então, o que é esse 1? Esse 1 não tem jeito, ele tem que ser um axioma, tudo bem? Só que o que acontece? Você tem que escolher esse axioma, e além de escolher o axioma, você tem que escolher quais são os valores de P, Q e E que você vai colocar lá para te ajudar, tudo bem? Então, esse é o seu objetivo, para te ajudar. No final, o que acontece? Você pensa que sempre no final, para você quer provar que é um teorema, sempre você vai ter que obter uma assim, a implicar lá no final, tudo bem? Então, você sempre tem que trabalhar com os axiomas de tal forma, os axiomas e o modus ponens, pensando no final, que o final é obter essa expressão aqui, a implicar. Mas é justamente essa que não é a parte fácil, tudo bem? Você tem que olhar os axiomas lá, você tem que primeiro escolher qual axioma você vai colocar, e além disso, quais as substituições que você vai fazer. Substituições de P, Q e R. Tá? Então, eu coloquei essa primeira, que é um axioma. Mas que axioma é esse, né? Esse é o axioma 2. Ah, é bom que eu escrevi, ó. Então, lembrar, como que era o axioma 2? O axioma 2 era assim, ó, P implica Q, implica R, implica P, implica Q, implica P, implica R. Tá? Esse era o axioma 2. Tá? Mas não parece que está escrito no 1, né? Por quê? Porque eu substituí o valor de P, Q e R. Deixa eu coloquei aqui. Não coloquei, né? Não. Que substituição fiz? Ó, o axioma 2 é o que está aqui embaixo, né? Só que eu posso usar qualquer que seja o valor de P, Q e R. Então, o que eu fiz aqui? Então, eu fiz assim, ó, eu fiz o P como sendo A, tudo bem? Eu fiz o Q como sendo quem? Então, Q é o que está aqui, né? Então, Q é, na verdade, o A implica A, tudo bem? E o R ainda, o R é o A, né? R é o A, tudo bem? Tá, então observe assim, que escolhi o axioma 2, beleza, o axioma 2 é o que está aqui na flechinha, né? Padrão, o formato geral dele. E além disso, eu tenho que escolher quais são as formas que vão entrar no lugar de P, Q e R. Então, nesse caso, eu escolhi o P para ser igual a A, o Q, ele é o A implica A, tudo bem? E o R vai ser o A. Tá? Então, se você, do jeito que está aqui, você só substitui aqui, é o que se obtém na linha 1, certo?
Podia ter deixado. Bem, então, é assim que eu obtive a linha 1. Usei o axioma 2, né? Só que eu fiz a substituição P, Q e R, sendo o P igual a A, o Q é o A implica A e o R é o A. Tudo bem? Legal. Segunda linha, também é um axioma, né? Que é o axioma 1. Então eu fiz a escolha do axioma 1, mas não parece com o axioma 1, né? Como é que é o axioma 1? Eu nem escrevi, né? O axioma 1, o que era o axioma 1? O axioma 1 estava assim, ó, era P implica Q implica P, tá? Esse é o axioma 1. Aí você olha para a linha... Deixa eu botar aqui. Aí você olha aqui para a linha 2, né, que a gente estava fazendo, que eu estou dizendo que é o axioma 1, você fala, ó, não parece com o axioma 1, né? Ali eu tenho um P e Q e agora ali é uma expressão com A. Mas o que eu fiz aqui? Então eu fiz assim, ó, fiz o P igual ao A, tudo bem? E quem eu fiz o Q? O Q eu fiz dessa forma, eu fiz o A, como sendo A implica A. Tudo bem? E aí, fazendo essas substituições, aí você joga o valor de P e o Q nessa fórmula, é o que vai dar o axioma 2. É o que vai dar o que está na linha 2. Tudo bem? Tá? Então, sempre tentar pegar essa ideia. Né? Você tem os axiomas lá que são gerais, mas na verdade, são esquemas. Né? Você pode substituir o P, Q ou R, qualquer fórmula, que o que você obtém é um axioma. Tudo bem? Então, por isso que eu estou dizendo que aqui é o axioma 1, mas é uma instância do axioma 1. Tá? Então, o axioma 1, como a gente tinha colocado, é dessa forma, só que você substitui o P pelo A e o Q pelo A implica A. Tá bem? Legal? Aí eu acho que aqui é mais um axioma? Isso? Ah, não. Tá, então o que é o 3, né? O 3 é assim, é, eu acho que é difícil no começo entender por que ele está fazendo o 1 e o 2, né? Por que ele pegou o 2 desse jeito, tipo, por que a gente construiu a linha 1 assim, depois por que construiu a linha 2 assim, tá? Porque quando você olha o 3, aí fica fácil de entender. Porque é o seguinte, a única regra que eu tenho é o modus ponens, tudo bem? Então sempre você vai ter que obter alguma coisa assim. Se obter uma coisa A implica B, e depois de alguma forma você também tem que obter o A. Porque, de certa forma, você elimina o A que está aqui e você pega o B. Tá? Então essa é uma tática que a gente sempre está usando aqui. Então por que eu escrevi a 1 e a 2? Porque, olha, se você olhar a 1, a primeira parte da 1 lá, antes da implicação, é toda essa parte que está aqui, né? Tudo bem? É essa. Toda a parte que está aí. Aí, legal. Tudo bem, essa parte. E aí, o que é interessante? Que se você olhar a segunda linha, que a gente usou o axioma 1, que é um axioma 1? É a mesma coisa que está ali na parte vermelha de cima, né? É a mesma coisa. Você vê que é a mesma coisa, a mesma expressão. A expressão que está em vermelho na linha 1 é a mesma expressão que está em vermelho na linha 2, que é a expressão inteira, na verdade. Tá? Então, por que a gente fez a 1, fez a 2, escreveu todo esse axioma grande? Porque assim, agora a gente pode usar o modus ponens, o que acontece? Você tem essa expressão aqui em cima, implica alguma coisa, tudo bem? Deixa eu ver. Tá? Então, a expressão de cima, de vermelho, vai implicar alguma coisa, tá? Ele implica alguma coisa, seja lá o que for, mas aqui embaixo, na linha 2, você conseguiu a parte vermelha. Então, qualquer linha do modus ponens, você pode eliminar o vermelho ali e obter só o azul, tá? E é justamente o azul que está aqui. Tudo bem? Tá? Então tá. Então, no passo 3, acabou? Acabou a nossa prova? Não, né? Porque o que a gente tem que ter para, vamos dizer assim, para parar? No final, a gente tem que encontrar alguma coisa do tipo A implica A. Então, a gente não a terminou ainda, tá? Então, a gente continua. Agora, o que você faz? Você faz lá, agora o 4 tá fácil de ver. Que axioma eu estou usando a 4? É o primeiro axioma. O primeiro axioma que era mesmo era o P implica Q implica P. Tá?
que você fez? O que você fez na quadra? Você chamou o P de A, você chamou o Q também de A. Tudo bem? É isso que você fez. Aí você substitui, você vai obter que A implica A. Tá? Axioma 1. E, assim, fica difícil ver. Por que a gente fica fazendo essas coisas, né? Eu já disse, porque a gente tem que usar o modus ponens. E, para concluir o teorema, para dizer que isso aqui é um teorema, a última linha tem que ser o A implica A. Aí você, por exemplo, olha a linha 3, você vê que o A implicado já está aqui, ó. Tá? Bem, o A implica A já está ali, ó. Tá vendo? Está no azul. Então, por que você faz o passo 4? O passo 4 você vê que seria interessante você conseguir eliminar essa parte que está aqui, né? Seria interessante eliminar essa parte em vermelho. Mas como, será que você consegue eliminar? Aí você vai olhar os axiomas que estão lá, os 3 axiomas. Aí você escolhe qual que é o melhor que você acha que vai encaixar. No caso, o axioma 1, se você fizer o axioma 1 com P igual a e o Q igual a, dá essa expressão aqui. Mas isso é ótimo, né? Porque agora a expressão de cima e de baixo são iguais. Né? O que você vai fazer agora para concluir? Você aplica de novo o modus ponens. Né? Então, o modus ponens, você elimina essas duas parcelas e você obtém essa aqui, que é o A implica A. Tudo bem? E agora acabou? Acabou, né? Porque a última lei que a gente obteve é o A implica A. A implica A era o que a gente queria provar como teorema. Tudo bem? Tá, então, muitas coisas aqui, principalmente o 1, 2, são coisas que parecem que simplesmente apareceram aí e no final dá tudo certo, mas qual que é o procedimento? Você tem que ir tentando, né? Você tem que ir lá pegando. Primeiro, ter em mente que a gente, para fazer o resultado, o cara aqui de baixo é sempre o que você está tentando provar. Então, lá no final, então, sempre quando você for usar, tentar escolher qual axioma usar, quais substituições que você vai fazer, tem que pensar sempre em mente que, no final, você tem que obter o que você está querendo demonstrar. E, além disso, você só tem, aqui nesse caso, a gente só tem a regra de modus ponens, né? Então, é sempre alguma coisa do tipo, dado P implica que, você conclui que. Então, você sempre tem que ir pensando, como é que eu vou fazer de tal forma que, eu começo com o axioma, aí eu coloco um outro axioma de tal forma que eu consiga obter, por exemplo, o Q, né? E esse Q também, você tem que pensar em conjunto, né? É um Q que vai te ajudar também, tá? Então, por exemplo, qual que foi o primeiro, pensando assim, qual que foi o primeiro Q que a gente obteve? É esse aqui, né? Tá? Tá, então, assim, ó, galera, como você faz a demonstração, não existe um método assim bem, ó, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, tá? Muitas das coisas tem que ser nessa questão de tentativa e erro. Você olha lá os axiomas, aí você tenta achar, escolhe um axioma, você tem que ver, você tem os axiomas, são os 3, né, que são os 3 esquemas de axioma, e aí primeiro que você já tem que pensar de um jeito ali, de achar qual que é o melhor axioma que você vai usar, e além disso, como que você vai usar, né? Como você vai atribuir as variáveis de P, Q e E. Mas, de novo, eu saliento aqui que isso é uma questão muito de prática, e mesmo que você tenha uma prática, às vezes, coisa bem simples para você provar, você quebra muita cabeça, às vezes nem consegue sair, tudo bem? Então, assim, não é para vocês ficarem assustados, isso aqui acaba sendo bem técnico, primeira vez que vocês estão vendo, e a primeira vez que você olha assim, parece uma coisa bem complicada, tá? Mas com a prática, você vai vendo os exemplos simples, vai trabalhando em outros exemplos, vai quebrando a cabeça, né, para tentar fazer essas construções, que aí você acaba aprendendo melhor e vai vendo que essas coisas começam a fazer mais sentido. Tá legal. Então, vocês viram lá que fazer a demonstração lá não é assim, uma coisa muito do jeito que a gente definiu, é muito trabalhosa. Você tem que ficar ali olhando os axiomas, ver qual que é melhor. Então, assim, é um trabalho bem árduo. O que vamos fazer aqui, que seria a segunda passo, chamado de dedução, que assim, obter alguma coisa que ajude nós, tá? Não vai resolver a nossa vida assim por completo, mas vai ajudar um pouquinho mais, vocês vão ver.
Então, isso aqui a gente começa a entrar na parte de dedução. Né? Que assim, como a gente, aquele teorema que a gente provou anteriormente é o A implica A. Então, sempre tem essa... Muitos dos casos vão ver que esse teorema tem sempre essa forma do tipo A implica B, tudo bem? E geralmente tem um sentido assim que se A, né, se você tem um A, então você consegue o B, tudo bem? Então, isso acaba ocorrendo muitas vezes. Então, o que vamos fazer aqui é obter um resultado que vai ajudar a gente provar esse tipo de teorema, tá? Teorema do tipo A implica B. Então, a gente expande um pouquinho aqui, tá? Lá na definição de demonstração, o que você podia jogar ali na linha, na sequência da demonstração, e sendo só a fórmula simples, seriam só axiomas, tudo bem? Ou, se você quer jogar outra coisa, teria que ser por modus ponens, tudo bem? Se usar a regra de inferência. Então, mas o importante é, se você simplesmente vai colocar uma fórmula na sua sequência, só colocar a fórmula, e ela não depende das outras anteriores, então quando você coloca, ele tem que ser um axioma. Isso é o que está na definição, tudo bem? Então, a gente vai ampliar um pouquinho aqui e permitir o seguinte, ó. Vamos estender essa... De um certo sentido, você pode pensar que vamos estender um pouco os axiomas e permitir que, além do axioma, além dos axiomas que você já está trabalhando, você vai poder colocar uma fórmula P lá, tudo bem? Bem? Vocês vão ver o porquê que isso vai ajudar. Então, a gente acaba estendendo essa noção de definição, então agora a gente vai falar que o gama com o P prova T, se na demonstração de T, na demonstração padrão que a gente está pensando, a gente permite lá que além dos axiomas que você pode colocar na linha, você pode colocar o axioma e também pode colocar o P, tudo bem? Então, a gente estende um pouco aquela noção de demonstração, que a noção de demonstração era só para gama. Vamos fazer essa extensão. Ó. Você diz que gama união com um elemento que só tem um P prova uma fórmula T. Se lá na hora que você estiver fazendo a construção, aquela sequência finita, você permite colocar em qualquer ponto ali um axioma, ou seja, um elemento de gama, mas também você vai permitir que você coloque a fórmula P, tudo bem? Tá? Ficou claro? Então, quando você está demonstrando lá, por exemplo, se você fosse fazer a demonstração de T, aí lá você coloca um axioma, primeira linha seria um axioma, tudo bem? Porque se a primeira linha vai acabar sendo um axioma, mas aí na 2, ou mesmo na primeira, você permitiria fazer isso, eu colocar só o P aqui, tudo bem? Você ia permitir isso, tudo bem? E aí o 3 ou para frente, você podia colocar de novo o P, ou um axioma, ou usar a regra de inferência. Mas o que eu estou dizendo, você vai permitir, num ponto lá da sua sequência de demonstração, colocar simplesmente o P, tá? Na demonstração. O que a gente ganha com isso, né? A gente ganha o seguinte, ó. A gente ganha esse teorema que ajuda a gente em muitas, muitas coisas. O teorema fala o seguinte, ó. Então, o teorema vai falar assim, que se nessa versão estendida você consegue que gama união com A prova o B, tudo bem? Então, o que quer dizer essa primeira parte? Você conseguiu fazer uma prova de B, só que essa prova é um pouco mais geral, né? Que se permite que seja, se permite colocar lá um axioma, ou se não o próprio A, tudo bem? Então, se você conseguir fazer uma prova desse jeito, então também é verdade que você vai conseguir encontrar uma prova do tipo A implica B. Tudo bem? Então, se você conseguiu provar o B agora, dessa forma, só que usando o A aqui na seu conjunto, vamos dizer assim, de axiomas, você colocou o A e você conseguiu fazer uma prova de B, então é uma consequência que o A implica B vai ser um teorema quando você só olhar os axiomas gama. Tudo bem? Por que isso ajuda a gente, né? Porque em muitos dos casos a gente vai estar interessado em provar esse tipo de coisa, A implica B. Inclusive, a gente já viu um exemplo, o exemplo do A implica A. O que esse teorema fala? Que basta você assumir
no caso que seria a hipótese, assumir a hipótese como se fosse um axioma da sua teoria. E você constrói uma prova de B, tudo bem, da tese. Então, se você conseguiu fazer uma demonstração aqui, esse teorema garante que, na verdade, então, você conseguiria fazer uma demonstração aqui também. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, isso aqui parece bem... Esse teorema é muito forte, porque se lembra como foi assim, complicado, trabalhoso, fazer demonstração de A implica A, certo? Então, ele foi bem trabalhoso. O teorema de dedução, então vamos refazer essa prova, mas vamos refazer de uma prova bem rápida. O teorema, ó, se eu colocar no gama, eu admitir o A, tá? Então, eu adicionar, aumentar o nosso axioma e colocar o A lá. Então, para provar isso daqui, provar o A é simples, né? Porque como é que é a prova dele? É só você colocar o A. Tá? Tudo bem? Como você constrói aquela sequência lá de provas? Basta você colocar simplesmente o A. Né? Porque lembra, eu falei que fazer uma prova aqui, quando você adicionou o A, então o A vai funcionar como uma espécie de axioma. E lembra, na demonstração ele vai permitir então que você jogue um axioma, ou você pode jogar o mesmo A, por exemplo, A, e usar a regra de diferença se você precisar, né? Como o A já está aqui, basta jogar o A na demonstração que está aqui nessa linha, basta jogar o A, tudo bem? Pronto, meio que acabou a demonstração. Isso é uma coisa bem estranha, né? Você só jogou o A. Então, é verdade que... Então, isso aqui é verdade, né? Com gama, se você colocar o A como um axioma também, você vai conseguir... É muito fácil você obter uma prova de A, tudo bem? Então, o A sozinho, aqui embaixo, é um teorema dessa teoria que está aqui, tudo bem? Mas por que isso é legal? Bom, lembrando o teorema da dedução, o que o teorema da dedução fala? Que se você obtém isso, então só o gama sozinho vai provar o A implica A. Então, o A implica é um teorema. Tudo bem? Então, vocês viram lá que era uma coisa bem... Era bem... Para provar que o A implicar era um teorema, vocês lembram, né? Foi vários passos, bem complicado e tal. Um teorema da dedução ficou fácil, que é uma prova de uma linha. Porque primeiro você prova aqui dentro, você prova que gama união com A, o elemento com conjunto que só tem um A, você prova que aqui só o A é um teorema, mas é meio claro, né? Porque como você está admitindo o A como hipótese, como axioma, para você provar ele só basta colocar o A lá na demonstração. E se você olhar a definição de demonstração, vai estar satisfeito, então, que o A é um teorema. Legal, então o A é um teorema aqui. O teorema da dedução diz que, então, gama é uma prova de A implica A. Tudo bem? Tá. Então, o teorema da dedução, ele ajuda bastante a gente. Então, sempre quando você for provar alguma coisa, você quer provar que um dado A implica B é um teorema, basta você provar que o seu conjunto de axioma, você aumentar ele e adicionar o A, se aqui você conseguir provar o B, é o suficiente, tá? Então, você conseguir fazer isso, então você prova isso aqui de cima. Você mostra que o A implica B é uma teoria só usando os axiomas. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo, né? Vocês vão ver que ele é... Então, por exemplo, a gente quer provar, quando eu escrevo assim, eu quero provar que toda essa expressão que está aqui é um teorema, né? Toda essa expressão aqui é um teorema. Teorema dessa teoria que só tem um gama, só tem aqueles conjuntos de axiomas que a gente está trabalhando na lógica proposicional. Legal? Então, você pode até tentar, e vocês podem rabiscar, tentar fazer a prova disso, e pode ser que ela fique bem complicada.
Vamos usar o teorema da dedução aqui. O que o teorema da dedução fala? Que para você provar isso daqui, toda essa expressão, olha que aqui tem uma implicação, né? O teorema da dedução fala que para você provar isso que a gente está querendo, basta você provar o quê? Gama, então o seu conjunto de axiomas, aí você adiciona nos seus axiomas essa primeira parte aqui, que é essa primeira parte aqui do que a gente está querendo provar. Tudo bem? Adiciona ele como uma hipótese, tá? Ou, como você preferir, pensa nele como um axioma também. Então, o teorema da dedução fala que basta a gente, então, com esses axiomas, provar o que sobra aqui, né? Essa parte. Tudo bem? Então, pelo teorema da dedução, basta eu provar essa parte que está aqui. Tudo bem? Para a gente conseguir o primeiro. Tá? E como é que seria a prova? Então, vamos lá. Começou a prova. Então, você pode colocar um axioma. Você está fazendo uma prova você está fazendo a prova disso aqui agora. Então, você pode colocar um axioma ou a própria expressão que você adicionou. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente colocou a expressão que a gente adicionou. P implica P implica Q. Tudo bem? Tudo bem? Porque, pensa, agora, nessa teoria aqui, ele está funcionando como se fosse um axioma. Tudo bem? Então, você colocou ele lá. Tá? Então, você segue, o que seria isso aqui? Isso aqui seria um daqueles axiomas de gama. Seria o axioma 2 com P igual a Q. Então, se você olhar lá o axioma 2, você faz o P igual a Q. Eu acho que agora está certo. Tudo bem? Você só segue se esse é o axioma 2 mesmo com P igual a Q. Para ver se eu não fiz nenhum outro erro. Tudo bem? Mas, enfim, você coloca o axioma 2 com P igual a Q. E tem um R, né? Tá. Depois você só dá uma checada se esse realmente é o axioma 2 ou se eu não estou cometendo aquele outro erro de substituição, tá? Então, você vai colocar o axioma 2 né? Mas aí por que você coloca o axioma 2 e faz essa alteração? Por que isso aqui é interessante, né? Não qualquer outro axioma. Quando você pega esse axioma e você faz essa substituição, depois você checa para ver se é isso, né? Mas se isso aqui estiver correto e você faz essa substituição, você faz por quê, ó? Porque agora você vê que essas duas partes aqui, ó, são iguais, né? Tudo bem? O que você ganha com isso? Você pode usar o modus ponens. Tá? Então, ó, com o modus ponens, com essa parte morre e fica só essa aqui. Legal? Que é o que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, você fez o modus ponens de 1 e 2. Tá? Legal? Então, tá. E olha, então, o que a gente quer para o final é o P implica aqui. Ó, o P implica aqui já apareceu aqui. Tá? Já ficou legal. Só que o que você faz? A gente já provou que é teorema, que A implicar é um teorema, tudo bem? Então, aqui já é um corte, que é o seguinte, lá na definição de demonstração, podia ser axioma, ou, nesse caso, podia ser a nossa hipótese, ou podia ser uma forma obtida através de modus ponens das formas anteriores. Só que quando a gente já tem um teorema, você conseguiu já provar esse teorema, você pode simplesmente também colocar um teorema aqui no meio da demonstração. Tudo bem? Então, lembrar que o que a gente tinha provado lá, no slide anterior, que A implicar é um teorema, tudo bem? Então, se você fazer A igual a P, então P implica P é um teorema. Então, você pode também, é permitido que você colocar um teorema na linha, tudo bem? Nesse caso, a gente colocou que P implica P é um teorema. A gente sabe que é um resultado válido. Tá? A gente faz isso justamente por quê? Porque agora aqui você tem o 3 e o 4, né? Você vê que o início do 3 é parecido com o que está no 4, é igual, na verdade. Você usa de novo o modus ponens. Tá? E você obtém que P implica Q. Tudo bem? Então é isso, né? Você começou a fazer a prova, você quer demonstrar isso aqui, então você usou a hipótese, você usou os axiomas, você usou o modus ponens,
Aqui só é um passo adicional, tá? Você usou aqui um teorema e no final você concluiu P implica Q, que é o que você queria, tudo bem? Então você provou, isso aqui é verdadeiro, tudo bem? Tá? Mas se isso é verdadeiro, você conseguiu provar isso pelo teorema da dedução, essa parte aqui de cima é verdadeira também. Tudo bem? Então aqui tem um outro exemplo. Aqui um outro exemplo. Eu vou deixar tá feito no slide, eu deixo como exercício. Como é que você prova que gama prova que não P implica Q? Esse aqui é até mais rápido, tá? Então, de novo, pelo teorema da dedução, ele está lá para ajudar a gente, né? O teorema da dedução está lá para ajudar a gente. Basta que você prove isso, tudo bem? E aí, aqui está escrito, né? Mas aí eu deixo para vocês tentarem provar. Se vocês não conseguirem, está aqui no slides. Tudo bem? Eu vou encerrar a aula.